E agora a gente chama a nossa tradutora do Economês também. Nessa manhã a gente está em contato com a professora de Economia do INSPER, professora Juliana Inhas. Muito obrigada, professora, por estar conosco nessa manhã de sábado. Bom dia a você, a Luana, a todos que estão Bom com a gente. É um dia. prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, professora. A gente tem alguns temas para abordar nessa manhã, mas eu queria começar falando sobre o índice da B3, né, o Ibovespa, que renovou recorde, né, de pontos na operação na última semana, novos recordes em 2026. É um bom momento para investir. O que é que explica esse comportamento da Bolsa de Valores de São Paulo e também a relação disso com a definição do Copom, né, da taxa Selic mantida em 15% ao ano? Pois é, Carla, a gente está vendo aí, né, a Bolsa renovando os recordes, um começo de 2026 bem animado, né, nesse mercado aí de renda variável. O que a gente está vendo, na verdade, é um conjunto de fatores que nos ajudam a explicar esse movimento, né? Acho que primeiro a gente tem que lembrar, o Brasil está relativamente barato, né? A taxa de câmbio ainda é elevada, e isso atraiu bastante investidores externos ao longo do ano passado. Está continuando esse movimento, perdão, continua agora no começo de 2026, mas também a gente tem nesse conjunto de elementos o fato de que os mercados emergentes estão parecendo um pouco mais sólidos, eles têm atraído, não é só o Brasil, outros emergentes também têm atraído bastante os investidores, porque aparentemente uma parte ali daquelas tensões que a gente via muito fortes e evidentes no ano passado parecem que estão um pouco mais leves. E como você bem mencionou, a gente tem aí definição da taxa de juros que também favorece muito a renda variável. O que a gente está vendo é uma expectativa cada vez mais sólida e um momento cada vez mais próximo da nossa redução da taxa de juros acontecer. O mercado aposta que essa redução aconteça a partir de março. Já tinha uma parte do mercado apostando que poderia acontecer agora. Mas fato é que a gente tem uma taxa de inflação que realmente está caindo, uma condição nesse aspecto muito mais favorável. Então, quando as taxas de juros começarem a cair, esse movimento de busca por uma rentabilidade maior vai continuar acontecendo lá para a renda variável. Então, a renda fixa, né, que são os títulos públicos, enfim, tudo aquilo que é muito menos volátil num primeiro momento, acaba perdendo um pouco a atratividade porque vão começar a render menos. Então isso deve intensificar ainda mais esse movimento por busca de rentabilidade com ativos em renda variável. Então uma parte desse movimento já está acontecendo, porque o investidor, que é especialmente aquele investidor mais versado, habitual dentro do mercado, ele sabe que quando a taxa de juros cair, a gente vai ter uma procura mais intensa por ativos que estão sendo negociados em bolsa. Então ele se antecipa, ele tenta comprar mais barato. Essa tentativa de comprar mais barato leva a uma valorização antecipada desses ativos, é o que a gente está vendo agora. É um momento bom para investir? Pode ser sim um momento importante e interessante, mas a gente sempre recomenda que quem não conhece muito o mercado, quem não está habituado a esse tipo de mercado, para tomar bastante cuidado, porque a renda variável ela tem uma dinâmica muito específica. A gente pode ganhar, então quem comprar barato e acabar vendendo caro lá na frente pode realmente ganhar um recurso, um dinheiro com isso, mas ela é extremamente incerta. Nada garante que semana que vem vai acontecer alguma coisa e a gente vai ver os ativos ali na bolsa perdendo valor. Então a gente sempre recomenda muita cautela, mas sem dúvida os investidores mais experientes estão vendo que esse é um momento interessante de começar a se posicionar mais em bolsa. A gente deve inclusive continuar vendo esses recordes acontecendo agora para fevereiro. Para ter cautela, né? Quais são as recomendações do investidor? Ter uma meta, tentar alcançar essa meta, ter um limite, um valor X de investimento para alcançar o valor Y, ter uma meta clara, seria uma forma de cautela? Quais são as dicas para a pessoa que quer investir, mas está um pouco insegura ainda? Luana, acho que para quem quer investir, está inseguro, quer investir em renda variável, né, em bolsa,
e quer investir, acho que a primeira coisa é buscar informação das empresas e dos setores que podem ser mais prósperos, né? A Bolsa, ela é um conjunto de ativos, ela apresenta, né, ela oferece um conjunto de ativos e esses ativos têm características muito diferentes. A gente tem bancos, empresas de commodity, tecnologia e outras tantas coisas, e cada setor tem aí a sua dinâmica. A gente sabe que 2026 não é um ano trivial, né? É um ano de eleição, é um ano em que a gente vai ter particularidades e algumas empresas podem sofrer mais, outras menos dentro desse contexto. Então, acho que a primeira recomendação é busque informação das empresas, dos ativos, de quais setores apresentam aí uma perspectiva melhor. A partir daí, vai olhar o histórico de preços dessas ações para entender se você está comprando ela muito barata, muito cara, porque qualquer extremo sempre é um pouco estranho, né? Sai do comum. Então, buscar informação, olhar os preços e a partir daí tentar entender qual é a parte do patrimônio, do investimento que a gente está disposto a arriscar. Porque a bolsa, ela pode fazer você ganhar dinheiro, mas ela também pode fazer você perder muito. Então, aquele dinheiro que a gente vai colocar eventualmente num ativo como esse, ele não pode ser aquele dinheiro que a gente vai precisar com certeza na aposentadoria, para dar entrada na casa própria. A gente não pode arriscar certos montantes do patrimônio. A gente vê, assim, muitos investidores colocando metas, né? Eu vou entrar e quando eu conseguir tantos por cento eu saio. São decisões particulares, né? Cada um vai ter aí o seu critério. A gente não consegue estabelecer uma regra única, mas o que a gente sabe é quem quer entrar nesse tipo de mercado tem que ter sangue frio, tem que ter paciência, tem que ter calma, porque nem todo dia a gente vai ganhar, às vezes a gente vai perder, então a gente tem que ficar de olho no movimento do mercado e quando entrar, tomar uma decisão muito consciente, saber onde está entrando, ter estudado esse mercado para tentar reduzir, né, as eventuais surpresas que podem aparecer. Uhum. Eu não tenho sangue frio, não tenho nada disso, então já consultei um especialista em finanças que me disse, minha filha, vai no Tesouro Direto, né? Que são esses títulos, diferente dessa renda variável que você está falando, né, professora? É uma coisa mais segura, é para quem é mais conservador nesses investimentos. Aí, professora, o que é que eu vou perguntar? Onde é que a gente se informa? Onde é que a gente encontra essa informação que é tão necessária sobre esses títulos que podem ser negociados, para que a gente se sinta seguro, seguro em arriscar, ao menos? Carla, você já deu uma super dica quanto a isso, quando você falou que, olha, eu fui lá e procurei uma pessoa que pôde me instruir, né? A primeira dica que a gente dá, para quem não está acostumado com esse tipo de mercado, é procurar pessoas que estejam realmente qualificadas para dar uma recomendação. A gente tem aí muitos funcionários e gerentes de banco que podem prestar esse tipo de assessoria. Inclusive, as instituições financeiras, no geral, elas prestam esse tipo de assessoria para os seus clientes, elas têm equipes especializadas nisso, que olham o perfil, né, do investidor. Porque, como você falou, nem todo mundo vai ter essa disposição a se arriscar. Né? Muita gente, aliás, esse é um perfil mais típico do investidor, a maior parte das pessoas, elas são conservadoras, né? Elas têm receio de perder muito, o que faz muito sentido. A gente está num país de renda baixa, em que as pessoas têm bastante dificuldade de guardar dinheiro, então, no geral, elas não querem arriscar. Né? Então, o ideal procurem pessoas que estejam qualificadas, aptas para dar esse tipo de recomendação, para que você consiga fazer um perfil, entender como você é enquanto investidor, se você é mais arrojado, se você é mais conservador, e a partir daí você vai ter ali um conjunto de que vão se encaixar mais no seu perfil ou vão se encaixar menos no seu perfil. Né? As informações que a gente tem na web, na rede, também são importantes, mas aí a gente só pede para que as pessoas tenham bastante cautela, porque quando a gente está falando de uma informação de pessoas que a gente não conhece, a gente não sabe quais são realmente os alinhamentos ou os objetivos eventualmente daquele influencer ou daquela pessoa que está dando uma recomendação. Então, bastante cautela, né? Procure pessoas confiáveis, procure pessoas que sejam idôneas, que possam te dar uma boa recomendação e leitura sempre, né?
relatórios de bancos, dos grandes bancos, olhar as informações financeiras das empresas, para quem consegue entender, né, ou quem tem um pouco de conhecimento em contabilidade gerencial, isso também ajuda muito a desmistificar, às vezes, informações que não são corretas e trazer aí um contexto um tanto mais sólido, mais seguro para quem quer investir. Você falou de leitura, professora, aproveitar, recomenda algum livro que indique um passo a passo para o investidor inicial, para quem não sabe nada, quer começar do zero, tem algum livro de algum autor que você indica aí para a pessoa? Olha, eu tenho, a gente tem vários livros realmente de vários autores, mas eu gosto muito, Luana, dos materiais que a própria B3 oferece. A gente tem tanto a B3 quanto a própria CVM, eles oferecem materiais e guias muito importantes e interessantes, que são completamente isentos, né? Porque às vezes a gente pega um autor ou outro que tem uma inclinação maior para um tipo de análise ou um tipo de posicionamento, e às vezes as pessoas não se identificam tanto, mas quando a gente olha os manuais, os materiais ali que são fornecidos tanto pela B3 quanto pela CVM, eles são muito claros, né, para dar um direcionamento muito isento. Eu, particularmente, gosto bastante desses materiais. Agora, fora isso, a gente tem aí vários trabalhos, né, vários livros com análises que são mais fundamentalistas, outras olhando mais a conjuntura, e vai muito do gosto de cada um. Eu acho que para quem está começando, vai na fonte CVM e B3, que não tem erro, dá para entender bem o mercado. A partir daí você vai se conhecendo, entendendo qual é o seu perfil, e aí naturalmente outros tantos autores vão surgindo aí, o próprio material da B3 e da CVM indica aí vários livros e vários trabalhos que podem ser utilizados. Bom, falando em para iniciantes, explicação para iniciantes, for dummies, professora, a gente está tentando, eu pelo menos estou tentando entender até agora esse escândalo do Banco Master, das fraudes, né, que estão sendo descobertas. Segundo diz a Polícia Federal, era um esquema fraudulento. Hoje a gente tem a informação e trouxe aqui a notícia de que o Banco Master tinha 4 milhões de reais em caixa na véspera da liquidação decretada pelo Banco Central, sendo que uma instituição desse tamanho deveria ter ao menos 3 bilhões de reais. Vou pedir, é possível explicar para a gente no passo a passo como é que era esse esquema e como é que é possível que um esquema como esse tenha sido implementado por um banco como esse, professora? Carla, pelo que a gente sabe das informações, o que acontecia é que o Banco Master fazia várias operações, algumas delas realmente com um recurso que aparecia em caixa, mas que não necessariamente existia, né? Tem toda a história ali com as operações envolvendo, inclusive, o Banco de Brasília, né? Que trouxe aí bastante indignação. O fato é que o Banco Master, ele apresentava instrumentos contábeis, né, e gerenciais que espelhavam uma coisa que ele não era, né? Existem, claro, formas contábeis de você conseguir apresentar determinados saldos para bancos. Isso tem muito a ver com o tipo de contabilidade gerencial que é feito para instituições financeiras. Eles conseguem muitas vezes apresentar saldos que não necessariamente são saldos que estão líquidos, né? Então, existe o saldo, mas isso não significa que aquele recurso ele está completamente à disposição para fazer, para quitar, né, dívidas, quitar obrigações, efetuar pagamentos. Então, a questão, muito provavelmente, embora a gente ainda está vendo muitas informações surgirem, né, é um grande quebra-cabeças. A questão do Banco Master é ainda um cenário, né, um case que a gente ainda está estudando e aprendendo ao longo do tempo, conforme surgem as informações, mas ao que aparece, né, o que a gente consegue enxergar hoje, o que acontecia era que, apesar do Banco Master possuir o recurso, ele não era um recurso líquido, ele estava ali junto a inúmeras outras negociações e operações, estava vinculado a outras operações, o que acabava tirando uma liquidez importante desse recurso. Então é como se a gente estivesse dizendo que vai receber um dinheiro e estivesse contando com ele hoje, mas a gente sabe que as garantias não são necessariamente efetivas, né? Não é porque eu acho que vou ganhar um dinheiro amanhã que eu posso dizer que eu já o tenho hoje, né? Isso, claro, muda completamente a forma como a gente interpreta
os dados, inclusive, de uma instituição financeira como essa. É um caso que traz, claro, muita incerteza e certamente todo o mercado hoje já pensa numa forma muito diferenciada de posicionamento depois disso tudo que aconteceu com o Master, né? A gente fica aí com a pulga bem atrás da orelha, né? Não, eu queria só emendar mais uma pergunta, porque a nossa colunista Juliana Rosa repete com uma certa frequência, porque a verdade é que esse mercado dos bancos, ele é baseado na confiança, né? E quando a gente tem um escândalo como esse explodindo dessa forma, hoje nos jornais ainda são muitas as reportagens, porque a investigação ela está evoluindo e mostra, inclusive, indícios sobre políticos nessa, né? A participação de políticos e políticos importantes nessa investigação do Banco Master, do caso Master. A gente tem que ficar com a pulga atrás da orelha, mas é o caso de clientes de outras instituições também ficarem com receio, terem pé atrás. O que é que a gente pode fazer? A gente pode fazer algum tipo de pesquisa, de busca para saber como é que está a saúde financeira da instituição que está segurando o nosso rico dinheirinho, professora? Sem dúvida, a gente tem, Carla, acho que vários elementos que podem ser colocados para que a gente consiga entender o quão pode ser saudável ou não uma determinada gestão de ativos, né? Acho que a Juliana Rosa é muito assertiva quando ela menciona a questão da credibilidade, né? Esse mercado realmente é um mercado que atua na base da confiança, porque a gente não está ali, né, no dia a dia da instituição financeira entendendo se todas as operações são completamente idôneas ou não. Quando a gente confia o dinheiro a uma instituição como essa, a gente está dando ali um certificado, praticamente assinando embaixo, de que a gente entende que eles vão fazer a melhor gestão, né? E essa melhor gestão não passa só por ter cada vez mais retorno, mas passa também por práticas que sejam éticas, que sejam idôneas mesmo, né? O que a gente tem hoje, né, Carla, para olhar a saúde financeira dessas instituições, primeiro, existem instrumentos que são completamente transparentes ou quase completamente transparentes, porque no caso do Banco Master, alguns a gente não conseguiria olhar sem muitos detalhes, né, concluir sem grandes detalhes, mas o que a gente sabe é que balanços desses bancos para mostrar qual é o tamanho da liquidez, entender onde é que esses bancos estão investindo, são informações relevantíssimas, mas muitas vezes o investidor típico, ele não vai ter o conhecimento para abrir lá uma demonstração financeira e conseguir entender a entrelinha desse demonstrativo. Mas a gente sempre recomenda que as pessoas fiquem de olho em casos ou situações que fogem muito do comum, né? No caso do Banco Master, trazia muita desconfiança o fato deles apresentarem um retorno muito mais elevado que o mercado, né? Era algo discrepante, era algo completamente fora do esperado. O mercado todo estava pagando um determinado retorno, o Master conseguia pagar às vezes 50%, 60%, 70% a mais, né? É muito difícil que uma instituição que esteja fazendo ali o que deve ser feito, que está atuando num mercado funcional, consiga ter tanta diferença de rentabilidade sem aumento de risco, né? Essa rentabilidade maior, ela pode acontecer, mas o preço dela é um risco maior. Então, quando a gente vê casos onde existe muito mais rentabilidade e uma apresentação de um risco tão baixo quanto outras instituições ou outros investimentos, acho que esse é um sinal aí de grande alerta. Eu acho que esse é o maior aprendizado nesse momento que o Banco Master deixa para a gente. Que a gente já deveria saber, né? Mas muitas vezes o investidor ignora esse tipo de informação, né? Que quando a gente tem o benefício é muito alto para o risco muito baixo, pode ser sinal aí de que tem alguma coisa na gestão que não está sendo feita do jeito que deveria ser. Por isso a importância de sempre procurar um especialista, não tentar fazer às cegas, né, um investimento. Afinal de contas, tem muita gente que investe, às vezes, tudo que tem, né, uma aposta ali da pessoa. Então, por isso a necessidade de sempre ter essa orientação de uma pessoa especializada, de uma pessoa que entende do assunto. Às vezes você vê, o Banco Master, 70% de rendimento a mais. Quem não iria
falar, nossa, que oportunidade, né? Mas a pessoa que está dentro do mercado, que está vivenciando, sabe que ali tinha alguma coisa esquisita. Luana, professora, tem muitas mensagens dos nossos ouvintes, né, com dúvidas ainda com relação ao que acontecia dentro do Banco Master, perguntando se a auditoria não seria capaz de barrar, né, esse tipo de manobra aí financeira para demonstrar, enfim, mais dinheiro do que tinha o banco, né, mais liquidez ali no momento. E tem gente perguntando, professora, como é que faz para reaver dinheiro que acabou sendo investido em instituições como o Will Bank. Quem escreveu para cá falando de Will Bank foi o Eduardo, nosso ouvinte, que, enfim, a gente sabe o que aconteceu do próprio Banco Master, né, do Fundo Garantidor de Crédito. Ainda tem gente fazendo ali, realizando as etapas do processo para receber até aqueles R$250 mil de volta. Quem tinha dinheiro no Will Bank, por exemplo, consegue também reaver esse dinheiro? Olha, Carla, aí nesse caso depende muito de qual foi o tipo de investimento que foi feito, né? Porque a questão é que não é que o FGC ele consegue dar garantias às instituições financeiras. Ele dá garantias a alguns produtos que são, claro, comercializados, né, por essas e geridos por essas instituições. Então, quando a gente vê, por exemplo, e aí isso depende muito da categoria, né, que a gente está considerando, muitas vezes alguns investimentos não são, né? Então, se esses investimentos não são cobertos, muitas vezes o que as pessoas vão ter que fazer é tentar vias judiciais, se esse for o caso, se houver, né, claro, uma comprovação que houve má fé, que não foi ético o processo de gestão desses ativos, que a pessoa não tinha a informação necessária, né, ou enfim, que houve qualquer tipo de fraude, ela pode muitas vezes e deve procurar vias legais, mas aí percebe, a gente não tem garantia alguma de recebimento, né? Ainda que a gente tenha a possibilidade de acionar o FGC para os ativos, para os papéis que têm essa garantia, como você mesma acabou de mencionar, existe um limite para isso, né? No caso do Banco Master, por exemplo, tinha gente que tinha muito mais do que os 250 mil investidos nesse banco, né? Então, nesse caso, né, e em papéis, né, fazendo só um comentário, em papéis, em tipos de investimentos que forneciam a garantia do fundo garantidor do FGC. Então, para essas pessoas, quem tinha mais dinheiro do que os 250 mil, a diferença ela vai ter que ser, sem dúvida, aí, cobrada com ação judicial, né? Então, o ideal é que as pessoas olhem primeiro quais são os investimentos que foram feitos, se eles davam acesso ao FGC. Se derem acesso ao FGC, aí faz aquele processo que tem sido demorado, no caso do Banco Master demorou 2 meses, a partir do momento que se afirmou, né, que se contou que o banco seria liquidado, até o momento que as pessoas começaram a receber esse dinheiro, mas as pessoas estão recebendo até esse limite de 250 mil. Agora, se a gente não tem esse tipo de garantia, se os papéis que a gente está investindo, seja no Will Bank ou em outras instituições que podem começar a dar os mesmos sinais e, eventualmente, no futuro, caírem, né, nesse tipo de liquidação, o fundamental é que as pessoas tenham aí elementos, evidências para conseguir judicialmente, né, entrar aí na justiça comum e tentar reaver esse dinheiro. Não é simples, não é fácil, dá bastante dor de cabeça, né, traz aí, claro, uma insegurança, não tem uma garantia nenhuma de que esse dinheiro vai conseguir a gente vai conseguir reaver esse dinheiro, né? Então, acho que aqui a gente reforça ainda mais, né, a importância das pessoas terem bastante cautela e escolherem adequadamente esses investimentos aí para evitar esse tipo de situação que é muito desagradável, né? Se a Ângela tá nessa também, diz que tem um valor no CDB do Will Bank. Vai ter que entrar na justiça, não tem jeito. Também tem a Vitória mandando mensagem para cá falando da Fictor, aquela fintech que ia comprar o Master e que ela tem uma pequena aplicação lá, que para ela é muito, ela está dizendo. E ela conta aqui, a Vitória, que ela não sabia que não entrava o fundo garantidor nessa aplicação que ela fez, professora. Então, para a gente encerrar nessa conversa, onde é que isso está escrito? É em algum contrato? É bom perguntar como é que a gente faz para saber se o nosso investimento está coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito?
Bom, acho que a primeira coisa, Carlos, o ideal é que as pessoas, antes de fazerem os investimentos, leiam adequadamente aquele prospecto, né? Quando a gente vai fazer um investimento, qualquer um desses investimentos, né, que nós estamos citando aqui, a gente precisa aceitar aquele prospecto, é um contrato. Afinal das contas, é isso. É um grande contrato onde existem as regras. As pessoas, no geral, não leem esse tipo de informação, né? É uma pena, né? A gente não lê esse tipo de informação, a gente não lê, na verdade, as pessoas não têm hábitos de ler praticamente nenhum contrato. E é ali que estão as regras, as cláusulas, é ali que a gente consegue ver o que a gente tem garantia, o que a gente não tem, e como é que a gente consegue proceder em casos extremos como esse. Então, a primeira coisa, antes de fazer o investimento, leiam o prospecto. Mas tá, fizemos o investimento, não lemos esse prospecto, estamos preocupados, querendo saber se temos FGC ou não, se tem algum tipo de garantia. Então, pega esse prospecto agora e vai ler, né? Pega essas informações, busca essas informações, porque realmente existem, por exemplo, CDBs que não vão ser cobertos, né? Então, é importante que a gente tenha essa informação prévia. Os bancos, as instituições financeiras no geral, as corretoras, elas têm esse conjunto de informações, então quando a gente clica lá, muitas vezes pelo aplicativo do nosso celular mesmo, você clica lá naquele tipo de investimento, você consegue ver quais são as regras, o contrato que você assinou, vai lá e checa se tem o FGC. No geral, são só alguns tipos de papéis, alguns tipos de investimentos que vão trazer essa garantia, né? Porque o que a gente também compreende é que o investidor ele tem o direito de querer investimentos mais arriscados. E ele pode querer mais retorno, desde que ele banque esse risco. Esses são os casos em que o FGC não entra, né? Porque ele entende que é uma decisão do próprio investidor. Então, o ideal é a gente ir lá e ler nesses contratos e entender se estamos cobertos ou não. Se não estivermos cobertos, é o momento de ter calma, olhar o mercado, entender se existem disfuncionalidades nessas instituições financeiras e, se for o caso, tentar trocar, né, se desfazer desse tipo de investimento, buscando um investimento que seja mais adequado. Juliana Inhas, professora de Economia do INSPER, obrigada pela participação, pelos esclarecimentos aqui na Band News FM. Obrigada, Luana. É um prazer falar com você, com a Carla. Deixo meu abraço aí. Um fim de semana excelente para todos. Um abraço, professora. Muito obrigada.